O governo lançou nesta semana as regras do MOVER, Programa de Mobilidade Verde, que vai estimular a produção nacional de veículos elétricos e híbridos. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União o lançamento de um novo regime automotivo. Vamos lá, mais um. Dessa vez ele foi batizado de MOVER, que é uma sigla que significa Mobilidade, Verde e Inovação. O MOVER prevê créditos para quem investir em pesquisas, desenvolvimento e produção tecnológica que contribuam para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões. No total, serão concedidos até 19,3 bilhões de reais em créditos financeiros entre 2024 e 2028. As empresas poderão abater impostos federais como contrapartida a investimentos em pesquisa e em novos projetos de produção que devem ser de, no mínimo, 1,8% de suas receitas. O MOVER combina incentivo, combina um fundo específico, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Indústria e da Tecnologia, vai ser em torno de R$1 bilhão. Outros decretos e portarias deverão ser anunciados nas próximas semanas, entre os quais os que definirão as alíquotas do IPI verde, que é o imposto federal que incide sobre produtos industrializados, nacionais ou importados. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a expectativa é de que o programa aumente de 1,2 milhão para 1,5 milhão o número de empregos diretos e indiretos gerados pelo setor automotivo no Brasil. Serão 19,5 bilhões, estimulando a descarbonização e fabricação no Brasil, qualificação dos trabalhadores, Moisés, também garantia de emprego e geração de mais emprego e renda. Essas regras surgem em um momento em que a indústria automobilística discute qual deve ser o modelo ideal para o país, híbridos ou elétricos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério da Indústria e Comércio, Wallace Moreira, o governo não tem preferência por uma das tecnologias em especial. Por um lado, o Brasil já domina a tecnologia dos carros híbridos, principalmente com foco no etanol, que é usado por aqui há mais de 40 anos. Além disso, o país tem um plano de investimentos no chamado hidrogênio verde, que também poderia servir de biocombustível. Depois da revolução dos carros a álcool, o Brasil pesquisa hidrogênio verde a partir do etanol para movimentar carros elétricos. Por outro lado, os veículos totalmente elétricos trazem discussões sobre a reciclagem das baterias e a necessidade de aumentar a extração de seu principal componente, elétricos. Afinal, as medidas são suficientes para estimular a produção de carros pouco poluentes no país? O Brasil deveria investir mais em híbridos por ser uma tecnologia nacional? Sobre este assunto, vamos conversar com Milad Calumi Neto, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Jato do Brasil. Está com a gente. Olá, Milad, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Emanuel? Um prazer estar aqui com vocês, de estar um pouquinho e estando presente aqui com todos os ouvintes também, tendo a oportunidade de nos escutar aqui sobre esse tema que, para mim, é tão relevante. Sem dúvida. Bom, Milad, o governo nessa semana lançou esses parâmetros para o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, que vem em substituição ao Rota 2030. E o objetivo, em linhas gerais, ampliar a descarbonização da frota e tem como base de estímulo à indústria os créditos por meio de abatimentos tributários de impostos. E aí começo te perguntando, de fato, esse modelo escolhido pelo governo é o melhor caminho para essa transição para um mercado menos poluente? Eu acho que essa discussão começou ano passado. Primeiro, uma divulgação, num primeiro momento que assustou a todos, que foi o aumento da tributação dos elétricos, e depois com a regulamentação via medida provisória, que depois se retornou esse projeto de lei que se tornou o MOVER. Paralelo a isso, a gente também não pode esquecer das medidas da Nova Indústria Brasil. E em terceiro ponto, eu também sempre saliento isso, a questão do momento que a indústria automotiva global vive.
Eu acho que sem esses 3 fatores coexistindo, e aí eu cito também mais 2 outros fatores, que é a reclamação, né, da indústria local de sempre não ter capital suficiente para estar se desenvolvendo, e, por fim, o momento econômico que o Brasil passa. A gente está num momento melhor, economicamente falando, a gente tem uma projeção de melhoria ainda para o segundo semestre agora de 2024, e com perspectiva de melhoria no futuro, olhando sobre ainda o viés dos investidores. O investidor, vamos lembrar, de grande monta, né, como são todos esses da indústria automotiva, eles gostam de uma estabilidade, de entender o que vai acontecer lá na frente. Ou seja, desses 3, 4 ou 5 fatores, independente de como a gente analisar, todos convergem de fato para o que aconteceu da gente ter esses investimentos vultuosos aqui para a indústria. Então sim, eu vejo que é um momento extremamente oportuno, acho que o governo agiu certo, como eu comentei, num primeiro momento assustou, porque simplesmente a elevação dos tributos para os veículos elétricos, o governo estava dando um tiro no pé na nossa indústria, porque olhando para um cenário um tanto quanto mais negativo, né, no longuíssimo prazo, isso tenderia a fazer, novamente, olhando sobre um cenário pessimista, tá? No longuíssimo prazo, tenderia a fazer com que a nossa indústria desaparecesse, mas isso não, isso se reverteu logo no segundo momento, já com todas as métricas estabelecidas pelo Mover, pela Nova Indústria Brasil e por toda essa circunstância que eu comentei com você, veio a se desenvolver num grande plano. Agora, basta todos os interlocutores praticarem aquilo que todo mundo espera que essas pessoas pratiquem, né? Que a indústria, que os recursos fossem direcionados para aquilo que a gente de fato aguarda. E aí é algo que eu sempre comento, para que o Brasil deixe de ser um seguidor de tecnologia para ser um interlocutor primário de tecnologia nessa seara. E sobre este papel do Estado como um indutor, né, e quase oferecendo uma dependência da indústria também para esses estímulos, para que tenha esse crédito disponível. Os liberais vão gostar mais desse debate, mas é necessário que o governo tenha esse protagonismo? O mercado por si só não daria conta dos desafios, Milad? Emanuel, isso a gente verifica não só no Brasil, como qualquer outra indústria, em qualquer outro mercado, né? E aí vamos focar um pouco mais na indústria automotiva. A gente verificou e a gente verifica que todos os pulos de desenvolvimento existentes na indústria automotiva levaram o investimento do governo. Não como o investimento que a gente verificou nos últimos anos ocorridos no Brasil com a alteração do IPI. E por quê? O IPI basicamente vai no final da cadeia do consumidor, né? De uma forma bem resumida, né? Não vamos entrar em detalhe, mas ele altera basicamente o preço final do produto. É um imposto que mede o consumo. E ele não deixa legado nenhum dentro da cadeia, nem para as autopeças e nem para a própria indústria, e nem para a cadeia de distribuição. Agora, o que o governo está se propondo é fazer algo mais profundo, né, de fato, dentro de uma cadeia de desenvolvimento, para a própria indústria fabricante, para dentro de toda a cadeia. Uma frente desenvolvimentista de tecnologia de ponta para o mercado brasileiro, para que a gente, primeiro, né, consiga fomentar o mercado local. Mas mais importante do que isso, a gente consiga fomentar o mercado de exportação. A gente não pode esquecer que o mercado brasileiro fechou 2023 novamente na 7ª posição entre os mercados globais. É um mercado relevante. Nos últimos anos, nós nos mantemos no top 10 da indústria global. A gente não pode falar em indústria automotiva sem levar em consideração o mercado brasileiro. É fundamental que a gente tenha recursos aqui dentro da nossa indústria para a gente conseguir ampliar esses horizontes. E eu acho que o Brasil tem total capacidade para conseguir chegar lá. O patamar de investimento em pesquisa e desenvolvimento que foi lançado pelo Mover, agora pelo governo, esse patamar exigido em pesquisa e desenvolvimento para justamente que as montadoras tenham direito aos créditos tributários, não acabou sendo muito baixo, em cima da receita bruta, mas a porcentagem não é muito baixa, Milad? Sim, Emanuel, entre nada e alguma coisa, pelo menos a gente tem alguma coisa. Se a gente fazer um comparativo entre qualquer outro tipo de mercado, né, a gente verifica de fato que os investimentos são pequenos. Existe um direcionamento para P&D. E aí já, nesse contexto, se vê alguma coisa bem satisfatória que foi feita. Vão existir créditos tributários em cima de P&D, né? Novamente eu reforço, a nossa indústria, vamos retomar alguns anos. Nós já peitamos a indústria global com o Proálcool lá na final da década de 70. E aí a gente teve que desenvolver alguma coisa local para ter o Flex na década de 90. Sim. E agora a gente teve que novamente adaptar para ter o Flex no motor híbrido. Então, assim, a gente é capaz
base. Eu estou dando um exemplo só com relação à questão da utilização do etanol nos motores. A nossa indústria e os nossos engenheiros são criativos o suficiente. Eu sou engenheiro, mas eu não estou nessa área no dia a dia. Eu estou afastado, eu trabalho com dados, eu trabalho com informação, mas eu conheço muito bem essa indústria e eu sei da capacidade que a engenharia do Brasil tem em ser criativa e ser tecnológica. E a tendência, vamos lembrar também, é que exista uma venda maior, um recurso maior, e quanto maior venda a gente tenha, maior recurso vai ser destinado também a P&D. Bom, apesar do Mover não dar uma diretriz objetiva sobre a tecnologia que vai mover em grande medida os carros no Brasil no futuro, ou até no curto prazo, já há esse dilema, né, esse debate colocado na indústria, se investir aqui no Brasil em híbridos flex, tendo o etanol aí como principal possibilidade, junto com o elétrico, ou 100% elétrico. O senhor entende que precisa ter um modelo preferencial, especialmente quando se pensa no impacto ambiental e olhando para o nosso potencial com etanol? De jeito nenhum. O Brasil tem que ficar aberto a novas tecnologias. A gente tem uma matriz energética ampla e limpa e a gente tem que manter e utilizar isso a nosso favor. Então, eu sou redundantemente contra a gente direcionar para uma única matriz. Primeiro, para a gente não ficar refém de tecnologias vindas de fora. Primeiro ponto. Segundo, para a gente ter a capacidade e a possibilidade de desenvolver as tecnologias aqui. Então, os assuntos estão bem interligados. Mas acho que o fundamental é a gente poder estar abraçando essas tecnologias como um todo. O próprio Mover, ele não faz referência a uma tecnologia, ele diz respeito a híbridos, né? Sim. E híbridos, duas formas de combustíveis que estão dentro do mercado, dentro do próprio veículo. Seja ela hidrogênio ou flex, seja ela hidrogênio elétrico, seja ela flex elétrico. Eu, particularmente, né, só sobre esse tema, eu sou um pouco desfavorável à utilização de um único combustível, como se vem pregando de uma forma até um pouco frequente, como o etanol e o motor elétrico, né? Por quê? Porque a gente já verificou no passado, no final da década de 80, por mais que já tenham tantos anos isso, a gente passou por uma sazonalidade de safra com muito pouca oferta e o preço do açúcar muito elevado também. E aí todo o deslocamento da produção foi para a produção do açúcar, ao invés do álcool. Faltou álcool na bomba, aonde levou o pró-álcool quase a ser acabado. Então eu, particularmente, eu acho que assim, o brasileiro precisa ter a faculdade de escolher entre o álcool e entre a gasolina. E hoje a gente sabe que, infelizmente, o brasileiro acaba rodando mais na gasolina por questões de custos. Então, existe uma forma da gente estar melhorando essa situação. Primeiro, seja ela por educação. Segundo, por um aumento, uma melhoria dessa diferença entre gasolina e álcool, seja numa melhoria do preço do álcool, seja numa piora do preço da gasolina, entendendo que isso causa impactos dentro da nossa inflação, porque a nossa matriz econômica é na estrada, né? Fundamentalmente dentro do diesel, mas enfim, numa discussão mais ampla, aumentando o preço da gasolina, isso causa impacto direto na nossa inflação, tendo isso em consideração, mas de fato a gente precisa trabalhar um pouco mais nesse conceito para que a gente tenha uma utilização mais frequente dentro do álcool, mas evitando, de fato, que a gente tenha qualquer tipo de problema sazonal de fornecimento de álcool para que impacte dentro do consumidor e que ele fique sem opção. Então, eu, particularmente, sou redundantemente contra a utilização de um único combustível. E outra, a gente já tem a tecnologia do Flex aí, para que utilizar um único combustível se a gente já tem? Ah, mas é muito mais barato porque não usam um sensor X, Y, Z. Eu entendo essa discussão, é saudável também, mas aí é uma questão de opinião, simplesmente. Eu sou favorável a deixar o cliente com a opção claro. de ter os combustíveis e deixar com que, na via da educação, deixar com que ele passe a utilizar mais o álcool, que a gente sabe que do plantio até ao final do escapamento, ele gera muito menos emissões do que a própria gasolina. Olhando unicamente pelo critério, pelo prisma da questão de emissão de CO2, esse modelo híbrido etanol e elétrico é o mais limpo? O Brasil conseguiu, com essa tecnologia, ter, digamos, o processo mais limpo do que até o 100% elétrico, pensando que o 100% elétrico, levando em conta a produção da bateria, né? A gente sabe que o 100% elétrico na ponta, ele joga pouco gás carbônico para a atmosfera. Eu não participei do estudo, mas a Stellantis desenvolveu um estudo com a Bosch mostrando justamente isso, né? O híbrido movido a etanol no Brasil, ele representa a melhor equação existente. Por quê? Porque a nossa matriz energética elétrica ela é fundamentalmente
proveniente da hidráulica. A gente está cada vez mais com implemento, né, da matriz eólica e também da solar. Né? Ano a ano, nos últimos anos, isso vem aumentando. A gente também tem, por momentos, a queima do carvão para ser ativado, eventualmente, quando a gente tem uma demanda necessária, mas é muito pouco isso. Né? Eu vi recentemente, parece que é 1,2% só da nossa matriz. Na Europa, é fundamentalmente em cima de termoelétricas. Então você precisa queimar carvão para gerar energia elétrica. Então é o que nós chamamos de matriz energética, né, suja. Né? Então, nesse contexto e nessa comparação, quando você traz para a nossa realidade, utilizando o nosso etanol, que ele, no processo de produção do etanol, ele capta cana-de-açúcar, capta gás carbônico da natureza para a produção, né, da cana-de-açúcar, ao longo do ciclo de crescimento dela, você vem trocando, ela tende a se equilibrar. Então, o gasto, realmente, a emissão de CO2 é quase nula. Então, nesse contexto, ela tem elementos de carbono dentro do etanol, mas menos do que a gasolina, mas dentro do ciclo completo, ela se equilibra. Todo mundo que olha para a chegada do mercado de elétricos, né, seja de híbridos ou 100% elétricos, né, percebe que a gente já iniciou uma fase de transição, mas fica sempre aquele ponto de interrogação quando terá o ponto de inflexão, né, o ponto de virada, quando isso vai passar a ser majoritário dentro do mercado. Quais são os entraves para que haja infraestrutura para que essa transição de fato ocorra de maneira mais ampla, Milad? Emanuel, eu particularmente acredito que um pouco diferente do que alguns países na Europa, o elétrico é um segmento importante, ele vai fazer parte do nosso conceito diário, mas eu não acredito no elétrico puro, né? Principalmente olhando as restrições que você bem citou. Entre elas, a gente destaca 3 pontos fundamentais. A primeira é a falta de infraestrutura, né? Normalmente a gente cita isso como um ponto neutro, porque é um ponto negativo, mas também é um ponto onde a gente vê investimento. E eu sempre cito isso daí de uma forma muito clara. Se você pega o número de carregadores públicos que o Brasil tem, no último dado que eu verifiquei de outubro do ano passado, da BVE, 3.800 carregadores públicos que o Brasil tinha. Se você divide isso pela área do Brasil, a gente tem um índice que fica 15 vezes pior do que o pior país na Europa. Ou seja, a gente está muito aquém. Milad, mas espera um pouco, a gente tem Amazônia, a gente tem lá Pantanal, onde a densidade demográfica brasileira é muito baixa. Beleza, vamos arrancar essas 2 regiões, vamos arrancar a região norte e vamos arrancar também a região centro-oeste, considerando que tem Brasília ali, que tem a densidade demográfica extremamente elevada. Mas vamos arrancar essas 2 regiões. O Brasil, mesmo assim, ficaria 6 vezes pior do que o pior país europeu em relação à divisão por área. Então, nesse contexto, novamente, existe uma grande possibilidade de crescimento que, olhando sobre um aspecto, isso é negativo, mas olhando para um outro aspecto, isso é uma área de crescimento muito grande para o Brasil. Se você tem uma frota aumentando e você tem esse limite ainda de infraestrutura, esse é o primeiro dos problemas. Tá? Segundo, que isso é sanável, basta investimento. Segundo grande problema que a gente costuma verificar é a questão da opinião pública. E a gente vê casos, né, onde o consumidor brasileiro, como o europeu e o americano também, eles estão, de certa forma, com receio de que a bateria acabe do veículo quando você está andando. Né? Então você tem vários relatos nesse sentido, e aí você tem casos de, por exemplo, uma Hertz que falou que comprou lá 100 mil veículos e devolveu 66. Não pegou os 100 mil veículos, e aqueles que ela comprou, ela já devolveu 66 mil. Acho que ela pegou 80 mil e já devolveu 66 mil. E aí os motivos são vários, né? O custo de reparação daquele veículo, quando ele precisa de algum tipo de reparação, é muito elevado. Enfim, tem os custos operacionais mais elevados do que um carro normal. Na essência, um carro elétrico, ele tem muito menos elementos de manutenção do que um carro a combustão. Excluindo a bateria, que tem uma vida média de 8 anos, ele seria mais em conta do que um carro a combustão. Você coloca a variável bateria, a equação muda um pouco, né? Mas se você levar também em consideração que o motor a combustão, você tem que fazer uma retífica dele depois de 200, 300, vai variar muito do modelo, né? Mas sim, a partir de 200 mil quilômetros, essas contas têm que ser colocadas também no jogo. Normalmente, quando você faz um TCO, né, um custo total de propriedade para um carro a combustão, essas variáveis acabam não sendo incidentes. Então, não vamos colocar essa variável no TCO também. Nesse contexto,
custo por quilômetro rodado de um carro elétrico é menor, mas mesmo assim afugenta o consumidor. E o terceiro ponto, que está sendo muito discutido na Europa nesse momento, né, a matriz da Jato é europeia, então a gente pega todos esses estudos de lá e a gente traz aqui também, é a questão do valor residual. O consumidor médio, o que é o valor residual? É o valor que ele vai vender o carro, né, no final. Isso está tendo um peso muito grande, porque o carro elétrico está tendo uma desvalorização muito grande. Esses temas todos, a gente vai ter que passar por esses temas aqui no mercado brasileiro. Então, são esses 3 grandes pilares que acabam gerando uma discussão muito grande aqui para o Brasil. Te ouvindo, Milad, a sensação que temos é que ainda não é um mercado amadurecido, apesar de se vê muitas potencialidades por elétrico, mas ainda está longe de ser um mercado amadurecido e que tem muito avançado do ponto de vista de infraestrutura para que consiga abrigar o maior número de segmentos da população que possam aderir a ele. De toda forma, Emanuel, há 4 meses para mais, no Brasil, um especialista e um jornalista, né? O especialista era eu, e em Portugal a mesma sequência, um especialista e um jornalista, para falar do mercado dos elétricos, tá? E quem começou falando foi o especialista de Portugal. É impressionante como a gente está aquém. E falando de Portugal, que está longe de ser o mercado mais rico da Europa, tá? Mas ele começou a explicar lá a realidade dele, o dia a dia dele. Quando eu comecei a falar, eu imediatamente comentei e falei, a gente está há 10 anos atrasado em relação ao que você está citando aqui. A gente está muito aquém, nem uma legislação pronta a gente tem aqui ainda. Está faltando muita coisa para a gente, né? Está faltando isso, muita coisa evoluiu dessa conversa, né? Tem mais do que isso, deve ter 1 ano mais ou menos que a gente conversou. Mas para você entender como a gente está defasado, né? Em relação a ponto de recarga, em relação à mentalidade do consumidor, né? O consumidor europeu, ele tem essa preocupação de meio ambiente mais evoluída do que o consumidor médio brasileiro. Então, tem tudo isso que tem esse ambiente circulando, né, diferente de nós brasileiros. Então, sim, precisa dar ainda alguns passos. Os primeiros, né, tentando fazer aí um deslocamento lá para o início da nossa conversa, sim. Eu acho que os primeiros degraus foram dados, né? A escadaria ainda é muito longa. Muito bem, nós ouvimos aqui, né, e deu para a gente entender bem o Milad Calumi Neto, consultor da Jato do Brasil. Milad, muito obrigado pela entrevista, aqui pelos esclarecimentos e até uma próxima. Emanuel, sempre à disposição, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho com todos vocês e sempre à disposição. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 28 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.